João Sem Terra, um rei com um nome bastante peculiar, cujo reinado deixou um importante legado tanto para a política quanto para o direito, que foi a Magna Carta. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Então clique em curtir, se inscreva aí. Caso você goste do conteúdo do canal, caso o nosso conteúdo esteja sendo relevante para você, considere apoiar o canal através do Pix. Eu vou deixar a chave do Pix aqui na descrição e vamos embora para o vídeo. João Sem Terra nasceu na Inglaterra em 1166, filho do rei Henrique II. Ele era o mais novo dos 4 filhos do rei, sendo o mais velho o Henrique, que era para ser o próximo rei, o Geoffrey e também o Ricardo. Por ser o mais novo dos 4 filhos, ele seria aquele que não teria direito à herança. Então, ele acabou sendo conhecido como João Sem Terra, aquele que não teria nenhuma terra, que não receberia nenhuma herança do seu pai. O reinado de Henrique II foi bastante caracterizado por uma mão firme nos assuntos do reino. Ele conseguiu coagir diversos movimentos rebeldes que ocorreram dentro da Inglaterra, e também houve uma expansão para a área continental da Europa. Durante o reinado de Henrique II, a Inglaterra possuía possessões que estão hoje na França, que são as regiões da Aquitânia, do Anjou e também da Normandia. Tanto o Henrique quanto o Geoffrey, os irmãos do João Sem Terra, acabaram falecendo jovens. Então, quando o rei Henrique II faleceu em 1189, quem foi coroado rei foi o Ricardo, que recebeu o nome de Ricardo I e é mais conhecido como Ricardo Coração de Leão. O Ricardo Coração de Leão tinha uma meta, tinha um desejo muito específico para o seu reinado. Ele queria libertar Jerusalém dos islâmicos e tornar aquele um local governado por cristãos. Então, ele começou a angariar recursos, a cobrar impostos, a montar um exército para promover uma cruzada rumo a Jerusalém. E essa cruzada partiu no ano de 1190, um ano após ele ter sido coroado. O Ricardo Coração de Leão conseguiu várias vitórias nessa cruzada. Ele chegou a conquistar a cidade de Acre e se aproximou bastante de Jerusalém. Só que no decorrer dessa cruzada começou a ocorrer alguns conflitos com os franceses e com os germânicos com relação a quem seria o governante, a qual desses países, a qual desses reinos Jerusalém estaria submetida. Então, nesse impasse, juntamente a problemas na guerra em si, o Ricardo Coração de Leão assinou, no ano de 1192, um acordo de paz de 5 anos com Saladino, que era o principal nome na defesa da região do Oriente Médio dos islâmicos. Após esse armistício, o Ricardo Coração de Leão retornava para a Inglaterra pelo mar Mediterrâneo, e no mar Adriático ele acabou sendo capturado pelos germânicos. Os germânicos o ameaçaram de entregar para os franceses, para que o rei francês Filipe II o enforcasse, a não ser que ele pagasse um resgate. E a Inglaterra pagou esse resgate no valor de 150 mil marcos, e o Ricardo Coração de Leão pôde retornar para a Inglaterra, onde ele recebeu um segundo coroamento após tantos anos fora de seu país. Em 1194, o Ricardo Coração de Leão iniciou uma guerra contra a França. Essa guerra durou 5 anos sob o seu comando, e no ano de 1199, o Ricardo Coração de Leão acabou falecendo em combate, vítima de alguns ferimentos. E com ele morto, acabou que o João Sem Terra, o último dos filhos vivos de Henrique II, foi então coroado rei.
Logo no ano de 1200, o João Sem Terra fez um acordo, um armistício com a França, mas os combates voltaram logo no ano de 1202. Em 1204, essa guerra se encerrou e a Inglaterra saiu como grande perdedora. Todas aquelas possessões da Inglaterra na França, a Aquitânia, Anjou e a Normandia, foram recuperados pelos franceses e a Inglaterra perdeu todas essas suas possessões, algo que impactou bastante o reinado de João Sem Terra. No ano de 1214, o João Sem Terra tentou uma nova incursão militar contra a França, mas novamente ele foi derrotado. Todo esse período, desde a coroação do Ricardo Coração de Leão até as guerras de João Sem Terra contra os franceses, exigiu um enorme gasto financeiro por parte da Inglaterra. E com isso você tinha então um grau de taxação extremamente elevado que causou muita reclamação, muita revolta entre a população, principalmente entre os duques que eram suzeranos da coroa. Juntamente a essa revolta por conta dos impostos, havia também uma revolta desses nobres com relação à forma como eles eram tratados, porque a coroa inglesa os tratava com muita mão de ferro, e isso acabou causando um grau de revolta bem alto, e durante o reinado de João Sem Terra começaram a surgir rebeliões desses nobres contra a coroa. Em meio a essas guerras internas, essas guerras civis, o João Sem Terra tentou uma forma de apaziguar todos esses ânimos, de encerrar essas animosidades, e uma das ideias que surgiram foi justamente a assinatura da Magna Carta, que seria um documento legal que colocaria limitações no poder real de forma a agradar a essa nobreza. Em junho de 1215, então, foi assinada essa Magna Carta para tentar promover uma mudança. Ela impunha justamente limitações no poder real, mas isso não foi suficiente para acabar com as animosidades. As guerras civis se perpetuaram e no ano de 1216 o João Sem Terra faleceu em meio ao combate, vítima de uma disenteria. Entre os pontos que a Magna Carta impunha estavam uma limitação do poder do rei sobre a população, prisões sem um motivo definido, prisões arbitrárias foram simplesmente proibidas, isso acabou. Uma pessoa, para ser presa, deveria ser preso por algum determinado motivo, não apenas por algum capricho do rei ou por algum tipo de perseguição. E aqui a gente tem a primeira legislação a garantir uma liberdade individual, a dar garantias do indivíduo contra a força do governo. Esse documento também trouxe muitas garantias para essa nobreza, garantias contra essa mão de ferro da coroa inglesa, e também criou limitações com relação aos gastos públicos, ou seja, os gastos reais passaram a ter um controle maior. A simples vontade do rei de querer criar uma guerra e com isso aumentar impostos recebeu uma limitação. Além disso, a Magna Carta previa que um grupo de nobres participaria de uma espécie de conselho que teria o poder de vetar as determinações reais, que estaria controlando aquilo que o rei faria. E aqui a gente tem um princípio de como seria a divisão de poderes entre legislativo, judiciário, executivo, que séculos mais tarde veio a se constituir e se tornar a norma padrão em países democráticos. Dessa forma, a gente pode ver como a Magna Carta foi um documento extremamente importante para a história da política, para a história do direito e, em especial, para os direitos humanos. Foi o primeiro documento legal, a primeira lei que colocava limites no poder do Estado, foi a primeira lei que criou garantias legais para o indivíduo, e aqui a gente pode falar de um embrião dos direitos humanos, ao garantir
que o cidadão não seria perseguido de forma arbitrária pelo Estado. Foi também uma lei que deu origem às leis orçamentárias, ao modelo de lei de orçamento, em que o orçamento público seria algo constituído coletivamente, que haveria formas de se fazer orçamento público, que isso não seria apenas algo da vontade de uma pessoa, mas que haveria leis que limitam isso, que haveria outras formas de barreira, e essa é a forma como os orçamentos funcionam atualmente nos países democráticos, como por exemplo no Brasil, em que o orçamento ele precisa ser votado pelo Congresso e existe todo um rito, tanto legislativo quanto burocrático, para que ele venha a ser realizado. E também foi justamente o princípio de você ter essa ideia de legislativo, essa ideia de você ter equilíbrios de poder, de você ter outros poderes, outras esferas de poder paralelas ao executivo que poderiam criar freios e contrapesos. Seria uma forma de você controlar como o executivo funciona. Ou seja, a Magna Carta, mesmo que fosse contra a vontade do João Sem Terra, mesmo que fosse algo que ele assinou apenas para apaziguar problemas políticos que ele enfrentava, deixou um enorme legado. Foi o primeiro documento que criava esse tipo de barreiras para o poder dos monarcas e que se tornou um dos pilares de todo o nosso sistema legal da atualidade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.